A alegria está no coração daquele que conhece a Jesus. Muito bom dia, um domingo maravilhoso, um domingo de reflexão e que você pense sempre em Cristo Jesus, que a sua mente esteja focada em Cristo Jesus, aquele que pode dar essa alegria para você, para a sua família. Nesta manhã eu quero convidá-lo para refletir mais um pouco no Sermão do Monte, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho ali da bem-aventurança, o sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou naquele monte. Eu gosto sempre de fazer a menção, voltando no Antigo Testamento, quando Moisés falou com Deus, ele subiu no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. E agora o Senhor Jesus Cristo também sobe em um monte, onde ele prega para os seus discípulos. Este sermão foi para os seus discípulos e é para nós hoje, que somos também discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você professa Cristo Jesus em seu coração, você é um discípulo de Jesus Cristo. Estas são as palavras do próprio Cristo para você. Mas antes, eu quero desejar a vocês uma boa reflexão na palavra do nosso Deus e vamos falar com o nosso Pai em uma oração. Desde já quero agradecê-lo por estar aqui nos acompanhando em mais uma live. Estamos aí vivendo ainda um período de quarentena. Em São Paulo foi prorrogado ainda para o dia 17 de julho. Algumas atividades já estão retornando, mas a quarentena continua. A orientação é que, ao retornar às suas atividades, siga as normas do Ministério da Saúde. Proteja você, sua família e o seu próximo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã. Te louvamos, ó Pai, pela noite de repouso que o Senhor nos concedeu. Agradecemos a Ti pelas providências, o nosso lar, a nossa casa, vestimentas, alimento. Obrigado, ó Pai, por derramar sobre nós providências, bênçãos sem fim. Louvado seja o Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu a alegria de podermos contemplar a beleza da Tua criação nesta manhã de domingo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude durante o mesmo a mantermos a nossa mente sempre focada em Cristo Jesus. Sei com todos que estão nos ouvindo, ó Pai, neste momento, abençoando. Se porventura alguém que nos assiste está passando por momento de dificuldades, momentos, ó Pai, de tristeza espiritual, momentos, ó Pai, de doenças físicas, que o Senhor, ó Deus, na Tua santíssima misericórdia, esteja visitando e sanando, ó Pai, essas dificuldades e trazendo dos altos céus sempre a alegria. Como nós iniciamos nesta manhã cantando, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Porque somente Jesus pode nos dar alegria. Mesmo passando por um maremoto, um terremoto, um tsunami de dificuldades, Jesus ainda pode nos dar felicidades. É aquela felicidade que a gente tem visto à noite, é a felicidade interior, é a paz de espírito, atravessando por momentos difíceis, mas ainda em Cristo nós teremos paz em Cristo Jesus. É a paz que Jesus dá. Ele diz que a paz que Ele nos daria é uma paz diferente do mundo. Então, Pai querido, nos ajude sempre a buscarmos a Cristo Jesus com todas as nossas forças, nos atirar nos braços dele e assim obter descanso para a nossa vida. Oramos assim agradecidos, ainda lembrando, Pai, que de pedir perdão pelos nossos pecados. E é em nome de Cristo que nós oramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente diante da Tua palavra, nos dê sabedoria para interpretá-la da maneira correta. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós temos feito campanhas de oração, nós temos orado sempre pelos nossos irmãos da Igreja de Jardim São Pedro.
Acredito também que os irmãos também têm orado por nós. Estamos orando também pela a mãe da Gorete, que está com uma cirurgia já agendada. Estamos orando também pela filha, que já está bem, recuperando-se. Também orando pela sogra da filha. Que o Senhor esteja abençoando sempre a família da Gorete, estendendo as bênçãos sobre os filhos e também sobre a família dos filhos. Pedimos também pela a vida da Cristina, filha da dona Júlia, nossa irmã querida, que o Senhor esteja abençoando o seu lar com as mãos protetoras, cercando o seu lar. Oramos também pela amiga da Fabiana, esposa do Cosme, que o Senhor também a ajude a recuperar, se estabelecer. Oramos também pela nossa irmã, dona Neuza de Bauru, está com o filho internado, teve que fazer uma cirurgia gravíssima. Que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã, esteja fortalecendo e dando a ela sempre a resistência para cuidar do filho neste momento difícil, e esteja com o filho. O filho chama-se João, gosto muito do João, tivemos uma amizade muito próxima enquanto eu estive lá em Bauru, e eu torço por você, João. Que Deus abençoe, que a sua recuperação seja boa. Sei que a adaptação será difícil, muito difícil mesmo, mas estamos orando para que Deus console o seu coração e o ajude nesta nova fase da sua vida, nesta adaptação. Deus abençoe você, sua mãe, sua família ricamente. E todos os irmãos ali também da igreja de Bauru, que Deus esteja abençoando. Os irmãos também de outros estados, Iraí de Minas, minha cidade natal. Sempre brinco onde eu vou, quando perguntam de onde sou, que sou de Iraí de Minas, a cidade mais bonita e linda do interior de Minas Gerais. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe ricamente esta cidade maravilhosa. Também temos irmãos aqui do interior de São Paulo e de outros estados. Que Deus esteja abraçando todos vocês e dando a vocês momentos de grande felicidade. Vamos lá ao texto? Dona Marli também fez uma cirurgia, já está em casa. Conversamos com ela ontem. Ela está bem, graças a Deus, mas continuamos orando para que Deus dê uma recuperação muito boa para ela. Deus fortaleça a senhora sempre, Dona Marli. Então vamos ao texto, Mateus, capítulo de número 5. Vamos fazer então a leitura deste texto maravilhoso. E nós estamos estudando aí o Sermão do Monte, um estudo bíblico de Mateus. Estamos falando sobre os cidadãos do reino, Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. Continuaremos então nosso estudo nas bem-aventuranças. Até agora estudamos as 5 primeiras bem-aventuranças. As 5 primeiras bem-aventuranças falam sobre certos aspectos do caráter cristão. Falam sobre a aparência do cristão, da aparência do seguidor do Senhor Jesus Cristo. E esse ensinamento, ele é um encorajamento para nós. E ao mesmo tempo, também ele é um desafio que nos obriga a voltar aos braços do nosso Salvador, onde precisamos estar sempre. Bom, amados, ainda restam 3 bem-aventuranças. 3. Hoje vamos olhar para a 6ª bem-aventurança. Das bem-aventuranças, a 7ª, se Deus assim permitir, da semana que vem, domingo que vem, chama as pessoas, ou melhor, nos chamam a ser bênçãos para as pessoas. E a última, a 8ª bem-aventurança, fala que somos abençoados. Então, em cada uma das 3 bem-aventuranças finais, a partir de hoje, 6ª, 7ª e 8ª, nós temos ali as últimas descrições ou qualidades das pessoas consideradas benditas, das pessoas que participarão do reino de Deus. Eu sempre menciono o Salmo 1, e também nós temos ali descrições daquelas pessoas que vão habitar
no reino celestial no Salmo 15. São 2 salmos que nós podemos trazer para um contexto mais próximo desta passagem, porque esses 2 salmos descrevem as características do cidadão do reino dos céus. Meus amados, então, eu disse que são as últimas descrições, e nós vamos então para a sexta. Os cristãos ou os discípulos do Senhor Jesus Cristo são rigorosamente dedicados a Cristo. O primeiro ensino que você encontra no versículo 8 é essa grande verdade. O seguidor de Jesus Cristo, ele é rigorosamente dedicado a Cristo. Os seguidores de Cristo são descritos no versículo 8 assim. Então vamos ao texto, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Na versão mais contemporânea, eu gosto muito de ler a versão clássica e depois trazemos a leitura para uma leitura mais próxima dos nossos dias, século 20. Diz assim: felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Agora, interessante, porque o mundo, e mais à frente nós vamos definir essa palavra mundo. O mundo não pensa em homens e mulheres íntegros como sendo pessoas abençoadas. Quando você olha ao redor do mundo, o que você vê, muitas vezes, são pessoas com atitudes traiçoeiras, enganadoras, mente dupla ou falsas, se dando bem e sendo até mesmo as pessoas mais prósperas. As pessoas com mente dupla, traiçoeira, dizem uma coisa aos seus parceiros de negócios e fazem outra coisa. Elas se relacionam com algumas pessoas de uma maneira e com outras se relacionam de maneira muito diferente. São pessoas que dizem aí, pessoas de 2 caras. Com a pessoa A, ela se relaciona de certa forma. Com a pessoa B, ela tem um outro tipo de relacionamento. São ações exteriores duplas. São pessoas duvidosas. São golpistas. Só que muitas vezes elas são abençoadas pelas coisas que alcançam através de suas conspirações. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que não são essas pessoas que planejam e agem de maneira traiçoeira, que têm uma mente dupla, que serão abençoadas. Mas são aquelas pessoas que são íntegras, que serão abençoadas. Novamente a gente vê Jesus indo contra a mão da cultura. A cultura diz que a cultura olha e diz, não, quem vai dar bem é essa pessoa que quer subir na vida, não importa o que ela faça. Se precisar subir no próximo, ela vai subir. Se precisar mentir, ela vai mentir. Se precisar fazer alguma trapaça, ela vai fazer. E ela vai se dar bem no final. Jesus diz, não são estas pessoas, mas são aquelas pessoas íntegras de coração. Agora, existem 2 aspectos bíblicos que ilustram o que significa ser puro de coração: sinceridade e limpeza. Vamos ao primeiro aspecto, limpeza. A expressão puro de coração implica a ideia de estar limpo, a limpeza. A ideia de limpeza faz parte da pureza da Bíblia, na Bíblia. Mas esta expressão aqui, puro de coração, tem a ideia de ser uma pessoa íntegra, sincera. É ser limpo e santo em nosso desejo, vontade e mente, com o coração
focado na comunhão com Deus, em obediência a Ele e caminhando com Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o resultado natural de ter um coração sincero, focado em Jesus Cristo. A mente, a vontade e os desejos são transformados de impureza em pureza e retidão. E vemos essa ideia em alguns lugares na Bíblia. Só duas passagens. Jeremias, capítulo 17, do versículo 9 a 10, fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 19, fala assim: mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então veja que manter o coração puro é fundamental se quisermos ter fome e sede de justiça. A justiça não pode vir de um coração impuro. Temos que ter um coração puro, porque nós temos um coração doente que requer transformação. Deus é a causa da transformação, de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo nos leva a purificar o coração de muitas maneiras, e nós devemos cooperar com Ele nesse processo. É um processo de santificação, de uma vida íntegra. Nós precisamos cooperar. O Espírito Santo nos leva a purificar o coração, mas cabe a nós também uma porcentagem nesse processo de cooperação, nesta busca de santidade, de uma vida honesta e íntegra. Deus está purificando o nosso coração, amados, permitindo provações na vida, abençoando-nos através da vida, através de orações respondidas. Deus deseja que o nosso coração seja purificado da impureza e purificados para o seu serviço. Então, a pessoa que é pura de coração é aquela pessoa que está focada, é aquela pessoa que é honesta, é aquela pessoa que é sincera, aquela pessoa cujas palavras acompanham o estado do seu coração. Então, primeiro ponto, primeiro aspecto é limpeza. Limpeza é isso, buscar uma vida de honestidade, uma vida pura. E aí o segundo aspecto entra a sinceridade. São dois aspectos, limpeza e sinceridade. Agora um detalhe. Por quê? Porque existe sinceridade de todo tipo. Às vezes a pessoa, eu sou sincero, isso é o suficiente. Não, existem vários tipos de sinceridade. Por isso, temos que tomar um certo cuidado nesta questão, quando falamos de sinceridade. Porque você pode estar sendo, por exemplo, sincero, mas sinceramente errado. Mas você está sendo sincero, mas errado. É possível. É possível trazer destruição e maldição através da sinceridade, se você estiver sinceramente errado. Por isso nós precisamos tomar um certo cuidado quando referimos aqui a sinceridade. Olha este exemplo, aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Teve um grupo de pessoas tituladas de cristãos, quer dizer, pessoas seguidoras de Cristo, que durante o culto
fizeram um pacto de suicídio. E morreram todos que ali estavam. Por quê? Porque eles se comprometeram com total sinceridade à mentira. E eles agora aguardam julgamento por terem se comprometido honestamente com o que estava errado. Estavam sendo sinceros, mas de maneira errada. Jesus Cristo não está abençoando todo tipo de sinceridade, não. Ele está dizendo que aqueles que são, sinceramente, buscam o único Deus verdadeiro com o coração puro, e são aqueles que são abençoados. Portanto, essa sinceridade de coração não significa apenas ser sincero, significa ser adorador verdadeiro de Deus com sinceridade. O Senhor Jesus não está dizendo, olha assim, bem-aventurados os que são sinceros, mesmo que estejam sendo sinceros erradamente. Não! Jesus está falando de uma bênção para aqueles que adoram o Deus verdadeiro com um sincero foco de coração. É o contrário da mente traiçoeira e da mente dupla. A pessoa de mente dupla é aquela que quer colocar um pé no reino de Deus e o outro pé no mundo. Ela quer ter um pouco de religião, mas também quer ter um espaço em seu coração para ter outros desejos. Assim ela quebra o primeiro mandamento que diz que o Senhor não aceitará rivais. O Senhor deve reinar em nosso coração. A pureza de coração sobre a qual Jesus fala aqui é a pureza do coração que vai dizer assim, ó Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Porque ou Jesus é Senhor de tudo na sua vida, ou ele não é. Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, vai dizer assim, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, mente dupla. Diz aqui que purificar nosso coração é ser sincero com Deus e não ter uma mente dupla. O povo de Deus deve ter uma devoção firme a Deus, uma fidelidade a Deus. Devemos ter uma lealdade total a Deus, para que não sejamos afastados por mais nada. É ter um foco, dedicação a Deus, por meio de Jesus Cristo. Observe como essa bem-aventurança é abrangente. Ela reúne a nossa felicidade e a nossa santidade. Quando eu disse mundo aqui, eu estava dizendo da sociedade, o que prega a sociedade sem Cristo Jesus. A felicidade e a santidade são encontradas juntas. Agora veja, quando nós procuramos um coração afastado das coisas mundanas, daquilo que o mundo diz que é certo, mas quando a gente olha a palavra de Deus, vê que não é. Quando a gente se afasta desses valores mundanos que vão contra a palavra de Deus, buscando ter uma vida correta, uma vida de santificação, veja, somos felizes. As duas coisas estão juntas, de mãos dadas. E aí veja que maravilha, o resultado, a bênção. Qual é a bênção que Jesus promete àquelas pessoas que são puras de coração? A bênção é, estas pessoas verão o reino de Deus. Elas verão a Deus como Ele é. Elas verão a Deus
como o seu próprio Deus. Elas verão a Deus como Ele é, pois serão como Ele, e verão para sempre. O que nós podemos concluir com tudo isso? Amados, existe uma luta no nosso coração, uma batalha. A nossa vida sempre tem sido de muita correria. Apesar que nesta pandemia tudo parou por um momento. As pessoas até não sabiam como ficar em casa neste momento de quarentena, porque estão tão acostumadas com a correria, sai cedo, volta tarde, quase não ficam em suas casas. E quando chegou a quarentena e obrigou que ficassem trancados em casa, muitas pessoas entraram em desespero. Por quê? Porque não sabia mais o que era isso, ficar em casa. E a pandemia, pelo menos, a gente precisa tirar algo bom, trouxe isso. Muitas famílias que não tinham mais tempo para si, teve tempo, ficaram dentro de casa. Mas nem sempre foi assim. A nossa vida, ela tem sido de muita correria. Mas o real é a luta com a correria. Quando tudo isso acabar, essa pandemia, esse momento de reclusão, esse momento de distanciamento, que já está tendo relaxamento em algumas cidades, a tendência é a correria voltar. Esse é o real. Esse é o real da coisa. Agora, a nossa agenda está sempre lotada com os compromissos e também com os nossos afazeres, com o nosso lazer. É uma luta. Por isso eu peço que todos vocês que ouvem essas palavras nesta manhã, façam algumas perguntas a si mesmo, num autoexame. Porque todos conhecemos essa luta em nosso coração. E nessa luta existem muitas prioridades agendadas. Muitas prioridades agendadas que rivalizam com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que existe este ensinamento, para nos lembrar que devemos sempre aproveitar a graça de Deus que está no Senhor Jesus Cristo. Pare um instante. Olhe para a sua agenda. Quais são as suas prioridades? O que está em primeiro lugar na sua agenda? Reveja, então, as suas prioridades agendadas. Porque esse texto está nos ensinando que Jesus Cristo é a prioridade. O primeiro da nossa agenda. Mesmo na correria, mesmo na calmaria, Cristo sempre é prioridade. Então, se na sua agenda Cristo não está sendo prioridade, eu peço a você que reveja as suas prioridades. Se você confia em Cristo Jesus. Talvez você não conheça essa batalha do coração que Paulo menciona em Romanos 7, na parte que diz assim: Senhor, eu quero ser puro de coração. E a outra diz assim: Senhor, eu não sou puro de coração. Talvez você não conheça essa batalha. Talvez você esteja muito feliz por ter uma mente dividida, uma mente dupla. Se for assim, então a bênção do Senhor Jesus Cristo não é para você. Não é. Mas ela pode ser. Ela pode ser para você, se você apenas abraçar a Cristo. Porque Jesus está pronto para abençoar todos aqueles que se lançarem aos seus cuidados. Deus é seu foco. Você está decididamente buscá-lo? Você vive debaixo da sua glória? Onde está
seu coração, ele está dividido? Com um pé no reino e um pé nas coisas terrenas? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, aqueles que estão decididos por Deus. Estes serão bem-aventurados ou felizes. Pureza de coração significa que nossas decisões têm apenas uma preocupação: Jesus Cristo. Isto é pureza de coração. Se todas as suas decisões têm somente uma preocupação: Jesus Cristo, então você está vivendo a sexta felicidade ou a sexta bem-aventurança. Meus amados, esta é a reflexão na manhã de hoje. É o ensinamento que a palavra do Senhor nos traz nesta manhã de domingo. Rogamos a Deus que nos oriente e nos capacite a viver conforme a palavra dele requer. Domingo que vem, 7ª, e já estamos aí caminhando para o final do estudo desta série nas bem-aventuranças, falaremos sobre os cristãos são fornecedores da paz de Deus em Cristo Jesus. A segunda verdade que aprendemos nesta passagem, no versículo 9, é: os discípulos de Jesus são pacificadores. Os discípulos de Jesus são fornecedores da paz que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este é um ensinamento para o próximo domingo. E eu convido você a participar conosco domingo que vem, às 10 horas, no mesmo local. Também quero convidá-lo para nos acompanhar hoje. Hoje estaremos aqui às 19 horas, também meditando um pouco na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, onde falaremos sobre a alegria. Estamos já falando sobre a alegria, 2 domingos, esse será o terceiro. E este domingo nós vamos falar sobre a alegria apesar das coisas terrenas. Eu havia falado que era apesar das preocupações, não é? As preocupações é o último, é o domingo que vem. Esse domingo nós vamos falar sobre manter a alegria apesar das coisas terrenas. Você é o nosso convidado. Quer saber como vencer esses momentos? Vamos ver na palavra de Deus, ela nos ajudará. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, dando a cada um de vocês sempre a alegria que nós começamos aqui, a alegria de poder servir a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele é o único capaz de nos dar felicidade neste momento, principalmente neste momento em que vivemos, um momento de caos, um momento de transtorno. Jesus é o único capaz de nos dar paz. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus, buscá-lo em oração. Nós cantamos, nós oramos, nós lemos a palavra, meditamos nela. Deus falou conosco através da palavra dele e agora nós vamos falar com Deus de novo em nossas orações. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor tem suprido a nossa vida, mesmo passando por um momento tão difícil, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Sabemos, ó Pai, que durante a nossa caminhada aqui na terra, levaremos alguns baques, mas sabemos que o Senhor, ó Deus, nos levanta, nos põe de pé e nos fortalece para continuar a nossa jornada. Enquanto estivermos aqui pisando sobre essa terra, sabemos, ó Pai, que o Senhor é conosco, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, para que não venhamos desanimar. Pedimos ao Senhor, então, que aumente a nossa fé sempre. Nos ajude sempre a manter os nossos olhos lá no final, na chegada, mantermos os olhos em Cristo Jesus. Ó Pai querido, fortaleça aqueles que estão fracos espirituais. Dê a eles, ó Pai dos altos céus, o reavivamento espiritual. Aqueles que estão acamados, enfermos fisicamente, que o Senhor também esteja visitando,
fazendo a tua vontade sobre a vida de todos, conforme o teu querer. Pedimos ao Pai que neste momento o Senhor nos despeça também debaixo da tua graça e da tua misericórdia, nos guardando durante todo esse dia, e que à noite estejamos aqui, ó Pai, se assim for da tua vontade, podendo nos assentar em torno da tua palavra e refletir mais um pouco sobre ela. Abençoe, ó Pai, a nossa vida, a vida de todos aqueles que nos assistem. É esta a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.